Oi, gente, tudo bom? Faz tempo que eu não apareço por aqui, né? Que nem eu falei. Perguntei pra vocês, né, que vocês acham sobre o álbum da Copa. E resolvi gravar aqui a compilação das perguntas, né, das respostas, quer dizer, porque eu acho um assunto bem interessante, né? Vou começar aqui dizendo que na última Copa, meu marido escolheu fazer o álbum de figurinhas com os meninos, né? Mas a gente conversou a respeito. Eu não sou muito de futebol, mas os meus meninos são fissurados em futebol, tá? E a gente veio debatendo nessa última Copa, né, em 2018, se realmente era válido ou não fazer esse tal de álbum da Copa, né? Então é sobre isso que eu queria falar com vocês, sobre o que a nossa experiência no último álbum, na última Copa, a expectativa da nossa experiência esse ano, já que os meninos quiseram, né, e quiseram fazer o álbum, né, depois eu vou explicar detalhes, e como que as pessoas aqui, como que vocês responderam e as opiniões de vocês, né? Então, quem quiser falar alguma coisa sobre isso, pode escrever, pode botar comentário aí, né? Quem quiser acrescentar. Não sou uma entendedora da Copa, eu não tô ganhando nada com isso, apesar, assim, né, que se a Panini, se a FIFA quiserem me pagar uma viagem pro Catar, eu aceito, não tem problema com isso. Só esperar o meu pé ficar bom, tô indo. Mas, sem brincadeira nenhuma, eu não tenho patrocínio nenhum. É só simplesmente compartilhar a nossa experiência e aquilo que eu ouvi de vocês, tá? Não pretendo me alongar tanto também, então eu vou ser bem objetivo. Bem, primeiro, né? Lancei a pergunta ali se vocês fariam ou não fariam, o que vocês acham. E eu compilei olha só, alto nível de compilação, tá? Um papel rabiscado. Só um pouquinho. Um papel rabiscado aqui. Então, em geral, as respostas de vocês foram, né, a parte positiva de fazer um álbum da Copa. A grande maioria, 70% de vocês, responderam que cria memória afetiva, né? Isso gera a convivência, essa troca, essa dinâmica de troca de figurinha, né, de trabalhar em conjunto, de ter essa função que muitas vezes os pais, os homens, né, se envolvem com as crianças numa atividade comum, de um interesse comum, né, gerando memória afetiva. 70% de vocês responderam isso, tá? Não vou dar a minha opinião agora, depois eu falo. Outras disseram, legal, mas é caro, né? Eu gostaria de fazer, mas eu acho que é caro. Tudo bem, então quer dizer assim, essas respostas eu deixei no campo neutro, né? É legal, mas é caro. Aí do lado negativo, o que tem de negativo no álbum da Copa? Das respostas que vocês me deram. Em torno de 30% me deu respostas negativas sobre o álbum, né? Que o custo é muito caro, né? Realmente, eu andei pesquisando, não acho barato, realmente não acho barato. É um investimento, para não dizer que é caro, né? Mas a maioria me falou isso, que eu não faço o álbum porque é caro. Outras me responderam que não gostam de futebol, então não tem para que fazer álbum. Essa seria a minha opção, eu não gosto de futebol. E outras também tive resposta como é difícil de completar, por isso eu não vou começar. Com todo respeito a quem respondeu esse tipo de resposta, eu como uma colérica, eu acho isso complicado. É a mesma coisa que eu dizer, eu não vou conseguir, então nem vou tentar.
tá? Claro que aqui tá falando de gastar dinheiro, sim, investir em figurinhas, né? Em despender tempo para tentar conseguir completar e tudo mais. Tudo bem, respeito tranquilamente. Mas essa resposta me soou muito parecido com isso, né? Ah, já que eu não vou conseguir, eu não vou tentar mesmo. De qualquer forma, super respeito qualquer opção, porque isso é como eu disse, não tem um certo ou errado, mas eu acho legal de ver o ângulo de vista de cada um, né, sobre esse assunto. Então, e outros me disseram que não vai servir para nada. Vou completar, eu não botei essa resposta, foi uma pessoa que vai dizer, eu vou completar e depois vai ficar parado. Para que eu vou fazer isso? Para que eu vou investir? Bom, aí vai depender da dinâmica de cada família, do gosto de cada criança, de quem está fazendo o álbum, né? Dito isto, eu vou dar a minha opinião, tá? Tô vendo aqui, vi que já tem respostas, vou tentar ir lendo. Deixa eu fazer uma pausa então, né? Ó, tem gente curiosa. Tem gente curiosa, o que mais tem aqui? Deixa os meninos brincarem, gente. Eu sempre colecionei figurinhas, adesivos, papéis de carta. Eu imagino que seja o que ela quis dizer. Isso, papéis de carta. Boa lembrança das mães aqui, é verdade. Ó, digo Panini, avisem a Panini que as meninas também gostam de colecionar figurinhas, né? Eu lembro que quando eu era criança, a minha mãe, eu não lembro o nome, Bem Me Quer, acho que era Bem Me Quer. A minha mãe fez um álbum de figurinhas da Bem Me Quer, do Bem Me Quer, eu não sei como é que era Bem Me Quer o nome, agora eu lembrei. Isto aí, Kellen. E a minha mãe fez esse álbum, né? Quando eu era criança, e eu vim de uma casa de 3 meninas, né? Então, assim, foi muito legal. E as figurinhas eram muito bonitinhas. Então, Panini, as meninas também gostam de colecionar figurinhas, né? Pena que eles só fazem para time de futebol, para jogo, para, né? Ó, viu? Ó, ninguém entrega a idade, gente. Deixa só eu passar vergonha aqui. Deixa sim. Quem não conhece, aí, quem é da nova guarda, aí, procura no YouTube, no Google, que vai saber quais figurinhas eram. Bem, a mãe eu acho que quase completou o álbum, né? Mas foi uma tarefa, foi muito legal. Bem, papéis de carta. Aí eu depois vou anotar aqui para contar no final, para não fugir do tema agora. Mas eu quero falar sobre papel de carta, porque tem a ver com as coisas que eu anotei aqui, do motivo pelo qual a gente decidiu fazer o álbum de figurinhas na última Copa, tá? Em 2018. Papel de carta. Gente, tô eu com o pé engessado aqui, sem crianças hoje, tá todo mundo, né, de molho, então eu tô com tempo hoje. Ai, da Moranguinho. Eu não sabia, né? Mas poderia ter. É mesmo, tinha, eu acho, que o álbum da Moranguinho. Quando eu era criança, tinha álbuns para meninas. Pena que não continuaram, né? Pelo menos eu não sei de nenhum. Se vocês souberem, é legal de informar também. Bem, eu não tenho. Como vocês viram nos stories, né? Ontem os meus meninos compraram um álbum de figurinhas agora dessa Copa, né, que vai ser no Catar. E adivinha onde ele tá? Tá com eles. Eles hoje estão na comunidade do clássico, né? Devem chegar daqui a pouco. E levaram junto, né? E isso é álbum de figurinha. Vamos já partir daí. É algo que vai acompanhar eles agora, aonde eles forem, porque em todo momento, em qualquer lugar, é lugar de troca de figurinha. Claro, gente, não me entendam mal, né? A gente precisa estabelecer, no meu caso, a gente viu na última vez que a gente precisou estabelecer horários e lugares, tá? Porque senão eles querem, vira uma febre, vira um ídolo, né? E essa é a verdade.
E a ideia não é ter um ídolo, ter algo que ultrapasse educação, respeito, locais, né? Tudo isso. Então tem momentos, né? Até no final do culto, a outra vez, às vezes a gurizada estava tão atiçada com o tal do álbum que a gente teve que acabou. Não se troca mais no final da reunião, no final do culto. Porque aquilo estava tomando espaço no coração. E então assim, foi um momento também de tratamento, tá? Mas deixa eu mostrar para vocês. Esse aqui é o álbum do 2018, tá? De capa mole mesmo. Era o nosso experimento. Eu não posso abrir ele porque ele cai todas as páginas. Daquelas famílias que decidirem, que quiserem, que optarem por fazer o álbum agora, uma dica é comprem o álbum de capa dura. A gente não comprou aqui, os meninos ontem também não compraram. Eles compraram de novo esse álbum mais baratinho. O pai, de tanto que gostou, ele plastificou com Tati para durar um pouco mais, para a capa pelo menos estar inteira. Mas eu posso dizer, ó, tá caindo, ó. Posso dizer para vocês, tá? Uma coisa que alguém disse das respostas, pelo menos aqui em casa, que esse álbum foi manuseado nesses últimos 4 anos, tranquilamente, pelo menos uma vez por mês. Tá? Os meninos leem quase como um livro. Eles abrem, quando sabem de algum jogador, de alguma coisa, de algum país, eles voltam aqui na figurinha, vão ler de onde ele é, porque a figurinha não mostra só a foto do jogador. Ela traz informação de altura, informação de peso, de país, de onde ele é, o dia do nascimento. E foi muito interessante porque no meu aniversário mesmo, eles descobriram várias pessoas que fazem aniversário junto comigo e acharam o máximo. Nem lembro mais os jogadores que são, mas eles lembram. Então, quero dizer para vocês que eles aprenderam, e aí é um dos itens que eu botei de bônus, tá? Do porquê que a gente fez o álbum de 2018. É essa questão de aprender sobre países, sobre bandeiras, né? De poder trabalhar a questão de observação mesmo. Foi muito legal. Até eu que não, como eu já disse, eu não sou empolgada de futebol, até eu entrei no esquema, né? Então, assim, esse foi o bônus, além daquilo que a gente achou de benéfico em montar o álbum da Copa. Né? Eu botei aqui leitura e pesquisa sobre jogadores, países, bandeiras, ranking de colocação. Gente, ranking é matemática, né? A questão de observação, né? Onde fica tal país? Em quais países? Nesse aqui eu até nem sei. Mas ele vem informação de... Não vem só foto de jogador, né? Ele tem a foto dos estádios, então eles queriam saber onde ficava cada estádio. Foram pesquisar no Google, foram pesquisar em mapa, em Atlas. E fazem com isso, em cima de uma coisa que eles gostam, associação com o conteúdo, tá? Então, esse foi o bônus. Assim, além dos objetivos que eu e o meu marido tivemos com esse álbum, a gente ainda percebeu esse bônus, tá? Bem, custo, né? Partindo da parte triste. Realmente, o custo, existe um custo para se montar esse álbum, né? Não acho que seja barato, não é barato, mas ao mesmo tempo não é inatingível, né? Pesquisei na internet um pouquinho antes, se conseguisse comprar todas as figurinhas sem tirar nenhuma repetida, sem fazer nenhuma troca, se eu conseguisse exatamente comprar todas, para colar todas, né, uma para cada espaço que tem ali, ele fica na média de R$530 para completar o álbum. Esse mais simples, né? Cada pacotinho custa R$4 e vem 5 figurinhas. Se eu não me engano, pelo que eu ouvi, o álbum vazio, ele custa na média de uns R$10, R$12.
Tá, isso é informação que eu peguei da internet. Pode ser que varie, eu não sei se isso é tabelado ou não, acho que não. Mas a nossa experiência, tá? Aí eu quero comentar sobre aquilo que foi a nossa experiência. Eu e meu marido decidimos, em 2018, fazer o álbum, tá? E os meninos estavam muito empolgados e tal. Então, eles acabaram pedindo dinheiro para avô, para avó, juntaram um pouco do que eles podiam, conseguiram, assim, né, de dinheiro. Houve um patrocínio, obviamente, tá? Mas a gente fez combinados com eles. Combinados. E tudo foi muito bem calculado. A gente usou... Eu tô com a minha cola aqui, por isso que eu tô olhando aqui. A gente usou muito o álbum para ensinar sobre organização, tá? Sobre questão de controle e organização. Um item. A questão de não só trocar figurinha por trocar figurinha, né? Eles tinham que remir o tempo. Então, eles têm um prazo para fazer, né? Eles tinham aquele tempo ali, não me lembro mais os meses que foram, para completar o álbum. Tá? Então, a gente trabalhou com eles essa questão, mais o meu marido trabalhou diretamente nisso, se envolveu diretamente com o álbum, o que corrobora a ideia de que gerou uma ótima, né, gerou memória afetiva. Eles trabalharam, pai com os filhos, a gente fez um álbum para os 2 meninos, tá? Não um para cada filho, um para os 2. Por quê? Porque a gente viu que acrescentaria muito nessa questão, nesse convívio, nesse aumento de intimidade deles, ao mesmo tempo como uma ferramenta para ensinar eles sobre controle, organização, né? Sobre leis de mercado, né? Porque quem mais aqui... eles começaram a perceber que a questão de figurinha mais rara, né? Uma figurinha mais difícil de conseguir, né? A lei de... O pessoal da administração, aí a lei de mercado, né? Quando aumenta a oferta, diminui a procura, né? E se aumenta a procura, não é isso? Não. Né? Quanto maior a procura, maior o valor de mercado. E eles perceberam isso. E foi muito interessante trabalhar esse conceito com eles, através das figurinhas, tá? Então, em resumo, bem de tudo, assim, no mais amplo espectro, a gente usou o álbum para trabalhar com eles, ensinar eles sobre administração financeira. A administração financeira mesmo, sabe? De tratar o álbum como se fosse quase uma empresa. Ele tinha que dar um superávit, ele não poderia ter prejuízo. Né? Eles tiveram um investimento inicial, o dinheiro que os avós deram, o dinheiro que eles conseguiram, o dinheiro que eles guardaram, né? Mais o valor que o pai deu, investiu, né? E com esse dinheiro eles tinham que fazer render. Então, o meu marido se propôs a levar eles nos pontos de troca, né? Às vezes em shopping, em restaurante, em lugares assim, isso tem na internet, cada cidade tem. O pessoal acaba se combinando, assim. E ali tinha pessoal de idade, tinha criança, tinha pai, tinha avô, trocando figurinha, assim. Foi muito legal de viver esse ambiente, assim. E ensinar eles técnicas de negociação, tá? Por quê? Porque a vida é feita de técnicas de negociação. A gente precisa aprender a negociar. E aí entra eu de novo nos meus assuntos, que aqui em casa a gente prima muito, porque a gente está criando 2 homens. Então, eles precisam saber negociar, eles precisam saber investir o dinheiro que eles têm. Tá? E o álbum de figurinhas foi uma ferramenta que a gente usou para isso. Então, nos pontos de troca mesmo, quando o álbum já estava mais da metade concluído, esse álbum está completo, tá? Tá completo. E deu superávit no final. Superávit, né? A gente atingiu a meta que a gente propôs para eles. Então,
nos pontos de troca mesmo, quando os meninos já tinham passado da metade, né? Porque até a metade vai, troca, né? Eles anotavam no papelzinho, a velha tática, anotavam no papelzinho os números que faltavam, então eles iam, trocavam pelos números ali e tal. Existia esse controle, né? A organização das figurinhas, de como guardar elas, de como manusear elas para que fique mais fácil de achar, de encontrar para trocar mesmo, né? No ponto de troca. E também de que valor ela tinha, qual o valor de mercado daquela figurinha, né? Tem figurinhas aqui que são tipo figurinhas especiais, eles chamam de especiais, né? Essa tem nesse álbum agora também, nessas aqui, ó, por exemplo, tem umas douradas assim, ó, e tem as dos jogadores normais. Então essas douradas às vezes são difíceis de achar. E tem tem determinados jogadores que também. Então, essas figurinhas especiais, as figurinhas mais difíceis, quando eles conseguiam alguma duplicada, muitas vezes o que a gente incentivou eles a fazerem é tentar guardar elas e deixar para o final, né? Podia trocar as dos jogadores, mas deixar essas douradas para depois, guardar em casa. Então, quando eles quase já estavam completando o álbum, passaram da metade o álbum, então eles levavam e tentavam vender as douradas, né? Às vezes dava, às vezes eles trocavam, uma por duas, duas por uma, né? Depende do interesse deles e o da outra parte que queria trocar. Isso é bem normal. Mas quando eles já estavam mais pro fim, eles iam foram para um ponto de troca e passaram a vender as que eles tinham duplicada, né, para não ficar perdido em casa, parada. E com isso eles conseguiram reaver uma parte do valor investido no álbum, né? Então é caro, mas como eu disse, a gente optou em usar ele como uma ferramenta para ensinar sobre administração financeira, administração de negócios mesmo, né? Que mais? Deixa eu ver o que eu anotei aqui. A gente fez um álbum para cada criança, né? O que isso também gerou? Gerou e trabalhou muito a questão de trabalho em equipe, porque tinha regras, né? Os dois tinham que participar, né? Os dois tinham funções na questão do álbum, né? Tanto na colagem das figurinhas quanto na troca das figurinhas. Claro que um deles sempre, né? O mais velho normalmente se sobressai mais, porque ele já é mais velho, obviamente. Mas o meu marido sempre levou o mais novo junto para que ele experimentasse isso, tá? Deixa eu ver o que mais. A questão do controle, do trabalho em equipe. E a gente trabalhou muito a questão da matemática com eles. Quanto custa uma figurinha, né? Para completar o álbum, quanto que a gente investiu? Investimos tanto, né? Investiria, se tudo desse certo perfeitamente, sem nenhuma repetida, daria tanto. Quanto custa cada figurinha? Então, no momento da troca, depois que quando houve a oportunidade de vender algumas, as que eles tinham duplicada, né? Qual o valor mínimo? A gente cobriu o custo daquela figurinha, quanto custou ela, né? Pega lá, divide a quantidade de figurinhas pelo preço, o preço pela quantidade de figurinhas que vem no pacote, tem o custo da figurinha, né? Então, a gente não estabeleceu valor nenhum, a gente só começou a mostrar para eles que se eles vendessem ou trocassem com um valor acima desse custo que eles tiveram, eles iam conseguir reaver algum dinheiro investido no álbum. Se eles vendessem, né, abaixo desse valor, eles iam estar perdendo dinheiro. Então, sei que da última vez houveram situações com alguns amigos, porque as crianças trocavam assim, né, ao léu, e os meus, eles estavam bem focados nessa ideia de tentar
reduzir ao máximo o custo do álbum e completar o álbum. Então, foi um aprendizado muito legal, tá? Isso que eu não vou me estender muito mais. Tanto que esse ano a gente permitiu que eles comprassem um álbum. Dessa vez não tem nenhum patrocínio. Dessa vez não vai ter nenhum dinheiro a mais investido, né, nosso, só deles mesmos, porque eles vinham guardando dinheiro para isso, para comprar o álbum. Então, a partir de agora, esse ano mudaram algumas regras, tá? A gente também estabeleceu alguns horários para eles trabalharem no álbum, dias, horários e locais para trabalhar no álbum. A gente permitiu que eles criassem um grupo no Whats, né, para combinar trocas de figurinhas repetidas. Claro que com supervisão nossa, né, mas permitiu que eles dessem esse passo a mais. Então, para que haja esse intercâmbio entre eles, entre a gurizada, né? E também existe, né, já inventaram aí um aplicativo para controle de figurinhas, né? Eu acho que é gratuito até, mas já inventaram um aplicativo para controlar as figurinhas que estão faltando ou não. Como os meninos não têm celular, a gente ainda assim preferiu que eles fizessem esse controle no papel. Mas a numeração do álbum desse ano é diferente, né? A de 2018 era um número sequencial, assim. Desse ano, a numeração, pelo que eu me lembro, tá? Esse ano a numeração, ela vai do 1 ao 20, conforme o país, né? O país que é. Então, a numeração é um pouco diferente. E com isso, a gente tem aproveitado para ensinar sobre pacote Office para eles, né? Eles fizeram uma tabela no Excel, eles não, o meu mais velho. Fez uma tabela no Excel, então eu ensinei sobre formatação, sobre impressão, sobre letra, fonte e tudo isso. Então, mais um recurso que está sendo acrescentado ao álbum de figurinhas, né? E é isto. Não preciso dizer, é caro, né? Mas eu vejo como uma ótima oportunidade, sim, de criar memórias afetivas, uma ótima oportunidade de trabalhar habilidades que eles não têm idade ainda exatamente para estar trabalhando, mas eles podem ser ensinados a encarar isso como um negócio e se trabalhar habilidades que eles precisam como pessoas, né? Como futuramente, né, homens de negócio, seja a área que cada um deles for trabalhar, né? Mesmo quem não trabalhar com negócio, for trabalhar em qualquer coisa, qualquer pai de família precisa saber negociar, nem que seja a conta do telefone para negociar, para baixar a conta depois, né? Então, assim, são habilidades que eles vão levar para a vida. Não vai ser só para um álbum de figurinha, para uma diversão. A diversão é o bônus, tá? Deixa eu ver se alguém mais aqui. Eu vi que alguém escreveram coisas, mas eu não vi. Fiquei falando, né? Se alguém tem mais alguma coisa aí a dizer, fale. Eu anotei agora aqui. Aí fora a questão da socialização, né? Porque isso é um assunto muito batido e clichê aí de quem é desse mundo homeschooler aí, que a gente tá careca de saber que criança homeschooler não tem nenhum problema de socialização, é bem ao contrário. Pelo menos aqui em casa é bem ao contrário. A gente tem que segurar as pessoas para que eles não saiam falando com todo mundo aí, em tudo que é lugar. Eles conseguem se relacionar bem em todos os ambientes que a gente participa. Aqui também, dia único para comprar figurinha, exatamente. Né, essa delimitação de tempo, de horário de trabalho no álbum foi uma necessidade, porque senão isso acaba dominando a mente e o coração deles, tá? E isso é um assunto daí bem delicado e bem sério, né? A gente precisa sempre estar trazendo eles para, ainda mais assim, crianças, os meninos que amam futebol, como os meus,
é um assunto que a gente, é uma área que a gente tem que estar sempre trabalhando com eles e trazendo eles de volta à realidade, né? Trazendo de volta a palavra, ó, cuidado com os ídolos do coração, né? Então, a questão de estabelecer um horário para trabalhar no álbum, aqui em casa se fez necessário. Exatamente. Vou comprar porque os guris amaram estudar países e bandeiras. Sugestão, quem tem criança pequena... Eu vi também... Eu pensei duas coisas. Quem tem criança pequena, usa mapa mundi. Quem tem criança maior, usa um mapa mundi. Põe lá para marcar os países onde fica. Sabe? Bem legal isso. Dá para trabalhar a questão da bandeira. Que língua fala, sabe? Isso é muito legal, gente. Eles aprendem muito, muito, muito de geografia com esse álbum das figurinhas, tá? E eu vi que a maioria daqueles que responderam que o custo é alto, aqui na pesquisa, são de famílias, a maioria das que eu conheço ali, são de famílias que têm só um filho. Assim, daí o custo acaba sendo mais alto. Famílias que têm mais de uma criança, acaba se fazer um álbum, se dilui por criança, né? De certa forma, pensando bem objetivamente, bem calculista, né? Sendo bem calculista. O custo acaba sendo diluído entre as crianças, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Aí eu quero falar dos papéis de carta. Aí vamos entrar no assunto das mães aqui, eu vou aproveitar o ensejo. Preciso mostrar ao meu Brasil, ao meu marido. Pois então, eu vou deixar gravado aqui, tá, gente? Eu só quis compartilhar o meu lado mãe da experiência que a gente teve em 2018. Tá? E, claro, vocês têm que, cada um, para crianças pequenas dá para ensinar sobre países, sim. Mapa mundi na parede, para que aquilo aproveitem. Dá para trabalhar fuso horário, quando começarem os jogos, né? Aí fica a cargo de cada um. Trabalhar a questão do fuso horário. Que horário é lá onde está acontecendo o jogo, né? Que clima é lá, né? Existe a questão de por que, né? Aí as mães talvez não saibam, eu fui informada por eles. Por que a Copa vai acontecer mais... adiante, eu não sei que dia vai começar, eu acho que é outubro, novembro, não sei, quem sabe aí me avisa. Quando normalmente era no julho, julho, a Copa. Por quê? Porque o Catar é muito quente. Então eles vão esperar, eles transferiram a data da Copa, do início, né, da Copa, para uma época em que não fosse tão quente lá. Então até isso, gente, é geografia pura, né? E fora todo... Não tem a questão de memória afetiva, não é imbatível. Bem, eu vou terminar loguinho. Só quero completar, aproveitar a questão e falar do tal do papel de carta, gente. Tá? A mãe que teve papel de carta aqui quando criança, avisa. A Copa começa em novembro. E... quem teve papel de carta, né? Muito legal, gente. É a mesma coisa. A gente não trocava um papel de carta que a gente achava mais bonitinho por 2 do outro, né? A gente negociava. Eu fazia isso. Só se eu sou uma pessoa fora do esquema. Mas, gente, papel de carta a gente sempre negociou da mesma forma que a gente instigou os meninos aqui a negociarem os papéis de carta. E vou dizer que, no meu caso, eu tive um agravante, vamos dizer assim, porque o meu pai e minha mãe não me deram 1 centavo para eu começar a minha coleção de papel de carta. Os primeiros papéis de carta que eu tive, eu ganhei uns lá de umas colegas, fiz os meus papéis de carta, né? Peguei figurinha, eu lembro que eu peguei figurinha e colei adesivo que eu tinha, não sei da onde. E trocaram comigo, e assim eu comecei a trocar um papel de carta por 2, aí por 3, daí lá pelas tantas, o que vai ganhar de presente? Eu quero um bloco de papel de carta para poder trocar, e daí foi assim que eu comecei a minha coleção. Eu não ganhava dinheiro, eu não ganhava mesada, os meus meninos também não ganham mesada, tá? Nada contra a mesada, né? Eu acho que é legal, é outra estratégia de se ensinar sobre administração financeira.
e pais e mães. A gente vive num mundo onde as pessoas se endividam demais. E as pessoas não buscam conhecer quais os melhores investimentos, né? E a gente precisa, eu vejo assim, a gente como pais, a gente precisa ensinar os nossos filhos a investir. Não é só o tempo, né? Não é só os horários, a gente precisa ensinar eles também a investir essa parte da questão financeira, né? Porque eles vão ser pais, mães de família. E como vai ser a vida deles, né? Bom, do papel de carta foi isso. Eu comecei minha coleção de papel de carta assim. E nem sei que fim levou no final. Eu acho que passei para minhas irmãs e dali foi-se, nem sei. Não sei, nunca mais vi, não sei para onde foi. Ficou na casa da mãe, não sei. Mas eu tenho ótimas lembranças desse tempo das trocas de papel de carta e de todo o aprendizado, da luta suada, né? Porque eu queria ter, mas o meu pai e mãe não investiam nisso e não me davam recurso. Eles achavam, né? Sei lá, não era o mundo deles, eles não tinham, era outra criação, né? E foi muito interessante conseguir, uma criança, né? Como criança, começar um negócio de papel de carta e daí ir montando a minha pasta. Então foi... eu vejo que isso tem muita relação com álbum de figurinhas, né? E é um bom momento para trabalhar esses conceitos com eles, né? E quem quiser também ir mais a fundo, né? Tem muito material aí, tem cursos, tem livrinhos, tem no YouTube, tem questão de administração, educação financeira para crianças, né? Tem pequenos conceitos que a gente já pode ir trabalhando no dia a dia com eles, usando o álbum de figurinha, usando a coleção de papel de carta e usando outros recursos que a gente tem, né, para ensinar algo que eles vão levar para a vida inteira. Tá bom, já falei demais, gurias. Gurias, eu acho que só tem gurias aqui, né, mas se tiver guris, por favor. Eu acho que eu já falei demais. Mas fica aí o que a nossa visão sobre o álbum de figurinhas, tá? Não tem um certo e errado, ninguém tem que fazer porque o outro fez, mas nós aqui em casa enxergamos como uma ótima oportunidade de ensinar conceitos sobre a administração de recursos, a administração financeira, organização e controle, né? Porque eles não podiam, quando tu tem o teu recurso ali, tu precisa usar ele da melhor forma. E é um pequeno recurso, gente. Quando eles aprendem, a gente como pais precisa usar essas coisas pequenas do dia a dia para que eles também percam, né? Porque os meus não foi só vitórias. Gente, eu me lembro que teve uma situação que o meu menino se deu conta que trocou uma figurinha que era rara por uma figurinha comum. Gente, aquilo pesou tanto nele. E foi uma ótima oportunidade de trabalhar com ele. Essa questão de perder, do prejuízo, né? Que as empresas têm prejuízo. Que se a gente não investe o nosso dinheiro com sabedoria, né? Não pede direção para Deus sobre isso, é bem possível que a gente tenha prejuízo, que a gente faça um péssimo negócio. Então, eu vejo que o custo, né? Mesmo que o custo do tal do álbum, que não está aqui comigo, está com os guris, o álbum de figurinhas custasse simplesmente R$500, como é a estimativa bem otimista dele ser, ainda assim é um custo baixo para ensinar eles sobre gestão de negócios, tá? E é bom que eles percam talvez uma ou duas figurinhas, que eles vejam o prejuízo em algo que eles realmente gostem, né, no momento, porque esse sentimento, esse cuidado, essa atenção, eles vão levar para a vida profissional deles, para a vida depois em casa, né? Não é ensinar a ser sovina. Tem gente que confunde educação financeira com ser pão duro, e não é, tá? Isso a gente pode falar em outro momento. É só ser um bom gestor dos recursos que a gente tem, né? Daquilo que Deus nos dá, daquilo que a gente tem
que Deus nos proporciona, daquilo que a gente consegue adquirir. Certo, gente? Falei demais. Chega agora, tá? Vou deixar salvo. Se alguém quiser acrescentar alguma coisa, pode pôr aí embaixo. Vamos, esse assunto ainda recém começou, né? A Copa é só em novembro, tá bom? Deus abençoe vocês todos aí e vamos lá, torcer pelo Brasil. E agora eu tenho que descobrir como desliga, porque eu já não lembro mais.